tela. Ou então também liga seu celular, né? Você tem o celular na Bíblia. Só se for a Bíblia, né, irmão? Não fica ali, né, no WhatsApp. Tem um anjo aí que está na igreja aí. Se você vai abrir o WhatsApp para estar conversinha ali, né? Esse anjo vai pegar você. Então é melhor não abrir o WhatsApp. Todo o grupo da família, imagina, culto de ceia, culto da família, aquela tia pedindo dinheiro emprestado. Está amarrado. Deus está falando com você, né, irmão? Tá. Joel 2:28, diga assim comigo: há um novo derramar. Diga mais uma vez: há um novo derramar. Diga assim: eu estou esperando um novo derramar. Joel 2:28 diz assim: depois disso, depois destas coisas, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, ou sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, os velhos podem dar um amém aí, Vladimir, terão sonhos, vossos jovens terão visões. Tem jovem aí? Está vendo que eles são bem fracos? Está vendo, Vladimir? Temos que orar por eles, Vladimir. Até sobre as sogras, não, até sobre os servos. Sobre as sogras seria muito milagre. Desculpa, presta atenção aqui. A palavra é séria, rapaz. Minha sogra está aí. Minha sogra é uma bênção. Está ali firme. Olha o que diz: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você pode dar um amém? É interessante pensar numa coisa. Nós às vezes pensamos numa vida, e essa vida muitas vezes não tem espaço para Deus. Aprenda que Deus ocupa o espaço que você permite. Deus nunca vai pedir, te dar uma ordem. O Espírito Santo se move trazendo sobre nós a vontade de Deus. Se você conhece o Espírito Santo não é uma fumaça, não é uma coisa abstrata. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Quem é o Espírito Santo? É a pessoa de Cristo em você. O Espírito do Rei, o Espírito de Jesus, o Espírito do Cristo. É interessante pensar nisso, porque essa profecia de Joel 2:28 tem tudo a ver conosco. Tudo a ver. Aqui começa dizendo que há algo vindo. Depois dessas coisas, derramarei do meu espírito. Precisamos entender que o derramar aqui está na agenda de Deus. Diga assim comigo: algumas coisas estão na agenda de Deus. E se algo está na agenda de Deus, é porque esse algo vai acontecer. Existem momentos que você tem que entender que Deus tem uma agenda, e essa agenda vai se cumprir sobre a terra. E na agenda de Deus há um derramamento. Esse derramar aqui não é uma coisa mística, não é uma coisa assim fantasiosa. Esse derramar aqui fala de uma presença ainda mais intensa. Diga assim comigo: Deus em nós. Não é Deus com, é Deus em. Deus com é eu olhando para o lado. Eu estou vendo, então estou acreditando. Mas se eu não vejo, posso acreditar? Bem-aventurados que não viram e creram. Deus com é maior do que Deus em, é maior do que Deus com. Deus comigo, ok, mas quando eu amadureço, eu não preciso ver, eu preciso ter Deus em nós. Esse derramamento é parte da agenda de Deus. Existem momentos que você vai viver que Deus determinou. Jesus disse para os discípulos: eu encontro vocês do outro lado, peguem o barco e vão. O que eles encontraram no caminho? Tempestade. Quem tinha programado aquela tempestade? Jesus. Existem pontos na sua história que Jesus determinou, e você tem que passar por esses momentos, entendendo que Ele continua em você. Amém?
Diga assim: a crise, Jesus com e Jesus em. Eu estou com Deus, amém. Eu estou em Deus, Ele está em mim, eu estou nele. É algo mais íntimo. Esse derramamento está na agenda de Deus. Diga assim comigo: esse derramar está na agenda de Deus. Agora você percebe uma coisa: teremos que passar algumas coisas para depois experimentar outras. Vou dizer de novo: tem coisas que você tem que passar, há lutas que você vai ter que passar, há processos que você vai ter que passar. Tem como alguma pessoa começou ontem numa faculdade e amanhã se formar? Tem como? O que precisa para ela entrar nessa formação? Tempo, processo. Depois destas coisas, então tem coisas que nós temos que passar, tem coisas que o mundo terá que passar, tem coisas que eu e você vamos ter que enfrentar. Pastor, isso, você que fala de luta? Não, eu estou falando de experiências. Há muitas coisas que nós temos que passar, e depois disso, é antes? É depois. O maior derramamento vem antes, vem depois. As maiores bênçãos que você vai viver, as maiores conquistas não virão antes, virão depois. Agora, quem consegue esperar o depois? Pouca gente. Porque nós aprendemos a ter agora, imediatistas, agora, hoje. Não queremos esperar o processo. E Joel vai começar dizendo assim: depois. Sabe, é depois de algumas coisas. É depois de você dizer não para algum pecado. Pecado deveria se chamar perca de tempo. Pecado deveria se chamar atraso. Diga assim: todo pecado é um atraso. E quando eu falo de pecado, eu falo de errar o alvo. Talvez nós estamos aqui envolvidos com coisas e estamos perdendo tempo com essas coisas. Depois disso, pastor, eu estou numa prova, eu estou dentro de uma batalha. E depois disso, você tem que manter uma expectativa. Então essa palavra, ela nos coloca em um momento de entendimento. Depois, ou diga assim comigo: depois de uma série de coisas. É interessante assim, é muito interessante pensar como Deus trabalha. Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não trabalha com o tempo do homem. Deus tem um tempo próprio. O tempo de Deus, esse tempo Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem. O tempo do relógio, o tempo dos minutos, dos segundos. Deus trabalha diferente. Diga assim: Deus trabalha em estações. Em 2025 começa uma estação e não vai terminar em dezembro de 2025. Bem provável que essa estação ela seja prolongada. Pode ser que ela não termine no final de 2025. Pode ser que ela se estenda, ou pode ser que termine antes. Deus trabalha com ciclos. Dentro de uma estação tem um ciclo. O que é um ciclo? Um ciclo é uma série de eventos. Não são coisas, são situações, experiências pontuais. Ciclos são eventos pontuais. Não pegue qualquer coisa que você está vivendo dizendo assim: uau, isso aqui marcou minha vida. Calma. Se alguém feriu você, não diga que aquilo marcou você. Cara, eu perdi algo que eu amava, aquilo me marcou. Não seja marcado pelo passado. Não carregue esse peso do passado. Uma pessoa que está no passado, ela não consegue avançar para o seu futuro. Então aprenda uma coisa: existe um ciclo para você, uma série de eventos que você vai ter que passar. E essa série de eventos, de situações pontuais, você tem que aprender a passar por elas. Na sua vida tem uma série de eventos, lutas, provações, decisões. Teve que tomar decisões esse ano já? Teve que tomar? Pela balança eu tive que tomar uma decisão. Eu no meu caso, pela balança, para o bem da família. Teve que tomar decisões em relação às suas finanças, sua família. Quer dizer que o ciclo é feito de uma série de eventos. Pastor, dentro desse ciclo que nós estamos, Deus fará o quê?
Deus está vindo com um novo derramar. E esse derramar que eu estou falando não são gotas, é uma porção maior de tudo aquilo que Deus é. Eu estou esperando o quê? Um derramamento. O que é um derramamento? É quando Deus resolve colocar sobre nós uma porção maior. Derramar é como você pegar um recipiente cheio e encher outro. Mas o recipiente que vai receber tem que ter um tamanho. Os ciclos da sua vida preparam sua estatura para receber mais de Deus. Você pensou por que das lutas? Você pensou por que 24 foi estreito? Você lembrou agora, pelo amor de Deus, você parece que está dormindo, cara. Você lembrou agora por que alguns processos difíceis? Porque tudo aquilo estava preparando você para receber, você como vaso, você como recipiente moldado, trabalhado, Deus abrindo espaço, porque aquilo que Ele tem para derramar é muita coisa. Que Ele derrame. Eu não entendi o porquê, agora entendi. O ciclo. Perdeu alguma coisa? Eu também perdi. Alguém traiu você? Alguém ofendeu você? Alguém perseguiu você? Alguém abandonou você? Você se viu frustrado? Você se viu incapacitado? Você se viu sozinho? Os ciclos prepararam você. É interessante pensar nisso. Joel está falando de um tempo profético, onde Deus estava sarando a terra. Deus estava sarando a nação. E depois disso, depois de uma guerra, depois de batalhas, Deus tem uma promessa. Veja que a promessa vai se intensificando. Vou te ensinar uma coisa: quando as lutas se intensificam, é porque você está perto da promessa. Há pessoas que vão chegando à porta da promessa e as batalhas se intensificam. Você pode ficar um palmo da promessa, ou você pode entrar na promessa. E eu gostaria que você esperasse nesses dias, que você aguardasse, se posicionasse para esse derramar de Deus. E é interessante que esse derramar é porque há uma sequidão. Diga assim comigo: uma seca espiritual. Diga assim: sequidão espiritual. Porque haverá um derramar de Deus na terra. Esse derramar é como uma ducha gelada. Já trabalhou assim no sol escaldante? Você vai lá assim, toma uma ducha gelada. Qual é a experiência? Cara, refresca a alma. Refrigério. Descansa por dentro, descansa por fora. É aquela tranquilidade. Sabe quando você toma aquela ducha gelada depois de um dia escaldante? Mas quando você sai da ducha, o que você perde? O efeito. Esse derramar de Deus, ele é contínuo. Ah, pelo amor de Deus, você parece que está meio tímido, cara. Esse derramar de Deus, ele é diferente nisso. Você não vai sair dele, Deus vai continuar derramando. Você entendeu? Isso que Deus está liberando sobre a terra, depois de uma grande fase de lutas e de provações. O nível de derramar de Deus será maior, porque há uma sequidão espiritual. O mundo está vivendo uma sequidão. Não se tem mais ideias econômicas. Se perdeu o controle. Não se tem mais, insights. Não se tem mais projetos para educação. Existe um tempo de sequidão na terra. Existe um tempo onde há uma morte espiritual acontecendo. Inclusive nas igrejas, viu? Inclusive na igreja, a igreja está, parece que entrando num estágio de sequidão. Não se vê mais a manifestação, não se vê mais a liberdade no espírito. Não se pode mais ter isso, porque temos agora aqui que ter uma cultura, e essa cultura muitas vezes elimina a presença de Deus. Para que o homem tenha espaço, Deus perde espaço. Há muitas igrejas que mais parecem monumentos. Aquelas igrejas que estão fossilizadas, pararam no tempo. É igreja feita para gente que já vai na igreja. E nós não podemos ser assim. Pastor, você quer dizer que essa igreja não é para crente? A nossa não. Os que vieram crente para cá, nós tiremos eles da religião.
Então não é para crente, moço. Ou é para crente essa igreja? Quando a gente, só entre nós aqui, ninguém está sabendo. Já conversou com um religioso sobre a sua igreja? Mostra uma foto da sua igreja. Não mostra nenhuma foto do seu pastor, só da igreja. Do time de louvor, então nem mostra, né, Yuri? Mostra não. Pede para um religioso avaliar a sua igreja. Ele vai dizer uma coisa: não é de Deus. Porque não terá aparência, mas terá essência. Nós não queremos uma igreja para igrejado. Eu quero uma igreja para desigrejado. Porque o derramar, diz ali, e ele derramará do seu espírito sobre algumas pessoas. O que diz lá? Peraí, irmão, diz lá o quê? E todas é o que no original? Todas. A igreja é para todas as pessoas com todos os tipos de problemas. Não, a gente não pode deixar. Tem que ter um funil. Não tem funil nenhum. A igreja é para todas as pessoas com todos os tipos de problema. Vem tomando remédio controlado, abandona o remédio. Vem depressivo, já começa a saltar de alegria. Vem divorciado, vai restaurar o casamento. Dá uma olhada à sua volta, vê quanta gente estranha tem aqui. Não precisa ir muito longe, dá uma olhada. É bem esquisito. Pastor, por que você está falando isso? Porque essa é a nossa essência. E quando você encontrar alguém nos corredores dessa igreja, diferente, estranho, olhe para ele e sorria. O que eu digo? Não sei. Digo a paz do Senhor. Digo shalom. Digo yuhu. Diga aquilo que você sentir. E se eu chamar de cara, é um pecado, porque a Bíblia diz em Provérbios 416. Não diz nada. A Bíblia fala de verdade. Que sejamos verdadeiros. O derramar não é excluir pessoas, é para todos. Então, se é para todos, não é para dentro da igreja. Se derramar tem que tocar lá fora. Estou cheio, sim ou não? Eu vou derramar do que eu estou cheio. Você derrama aquilo que você está carregando. Tem gente que derrama amargura. Encontrar com ele é encontrar o chá de boldo. Já viu? Derrama um pouco aí. Aquela cara azeda. Melhor não. Tem gente que derrama dúvida. Você está com fé, dúvida. Anda com pessoas que estão carregando um derramar. Esse derramar não é para ficar dentro das quatro paredes. Esse derramar é para tocar a sua vida diária. Há pessoas que estão programadas para ficar dentro da igreja. Nós não. Nós viemos no domingo, nos abastecemos e vamos derramar amanhã lá fora. Então quer dizer que essa igreja se torna um rio. Há um derramamento do Espírito. Só que ele vai aumentar. E onde não há derramamento, há contaminação. Se uma água não está fluindo, está parada, ela se contamina. Diga assim comigo: que não se derrama, se contamina. Fala para o irmão do seu lado: se derrame. Pastor, qual que é o melhor momento do derramamento? Depois da luta. Chorou bastante? Depois vem alegria. Lutou muito? Depois vem vitória. Ficou um longo tempo sozinho. Depois ele manda companhias espirituais para você. É depois. Mas Deus podia fazer antes? Não, só depois. Esse derramamento marca um tempo no relógio de Deus. Pastor, peraí, eu não conheço esse Deus. O cara tem agenda, tem relógio? Tem uma agenda e tem um tempo a se cumprir. Você pode viver a sua agenda ou viver a agenda de Deus. Na agenda de Deus há um tempo que vai acontecer. Esse derramamento que vem depois. E acontecerá depois de tudo isso. Diga assim: depois de tudo, o que esperar? Depois de tudo que você passou, o que você está esperando? Pastor, eu não sei, pastor, eu estou com uma experiência em 2024, 23, parece que tem uma sombra me perseguindo. Cuidado, não fique preso à última estação. Não fique sobre o efeito do que passou. Depois de tudo que você viveu, o que você está esperando? O pior ou o melhor?
Ah, pelo amor de Deus, depois de tudo que essa nação já passou, meu irmão, depois de tudo que já enfrentamos, enchente, pandemia, né, o Grêmio nessa situação que está, só o sangue de Jesus. Glória a Deus, irmão. Os colorados ficam bravos. O problema é de vocês. Mas vamos lá, pensa comigo, depois de tudo isso, espera o quê? O melhor. Porque o derramamento do começo não se compara ao derramamento do fim. Tem gente que não se empolga. Fica assim meio... É porque derramaram alguma coisa errada em você. Se um rio está contaminado, ele derrama a contaminação. Mas se um rio está carregando a glória de Deus, ele derrama a glória de Deus. Por isso que do nosso interior vai fluir rios de água viva. Coloca para mim aqui na tela, não está programado o texto, mas coloca aí, Isaías 32, verso 15. Vamos aqui, Isaías 32, 15, rapidamente. Olha esse texto. Até que se derrame sobre nós. Vamos fazer de conta que a gente não leu. Põe na tela para mim. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e este seja conhecido como um bosque. Você pegou mesmo ou você está indo na onda dos outros? Que tem gente assim, começaram a gritar, vai. Ele está dizendo para levantar a mão. Eu estava uma vez num culto, o irmão dizia glória a Deus para tudo. Aí o irmão disse assim, olha, morreu aqui a sogra do irmão tal. Ele disse glória a Deus. Tem gente que é assim, né? Vai com os outros, né, pastor? Você entendeu o texto? O derramamento não pode ser controlado. O que Deus coloca em você não pode ser parado nem trancado. Você tem que arrumar lugares que você possa derramar o que você está carregando. Olha o que está dizendo ali. Aquilo que Ele derrama sobre nós vai tocar os lugares que nós pisamos. Sou eu dizendo? Sou eu dizendo. Vamos para o texto. Derramará sobre nós o Espírito da onde? De baixo ou de cima? Mas então se é do alto, vem da onde? Vem de outro lugar. Vem de uma dimensão espiritual, de um lugar espiritual. E se vem do alto, aquilo que está vindo do alto te puxa para o alto. Eu estou falando com gente que vai crescer nesses dias. Nada de andar baixo, você vai voar alto. Está ficando bom agora, né? Você está pegando, está mais feliz. E o deserto, olha bem, onde é que eu vou andar carregando água? E o deserto vai se tornar no quê? Se torne um campo fértil. Pelo amor de Deus! Oh, se é para Jesus, aplauda com fé. Os desertos do Brasil estão contados os teus dias, porque está chegando pessoas que estão recebendo o derramar do Espírito. Deserto se tornará jardim fértil. Está quebrado minha empresa. Não, vou derramar. E quando derrama, o deserto se torna campo fértil. E será conhecido. Os lugares que você entrar e que você derramar, não fique tímido, derrame. Pastor, como é que eu derramo? Palavras, atitudes, ações. E será conhecido. O lugar que você pisa será conhecido. Bosque, ecossistema de vida. Quando alguém olhar de longe, bem de longe, vai dizer, aquilo lá é um bosque. O que você precisa tem lá, tem madeira nobre. Ah, meu Deus! Os desertos do Brasil estão com seus dias contados. Um derramar. Pastor, está onde? Dentro do seu interior. O que tem no seu interior? Espírito. Do seu espírito vai fluir rios de águas vivas. Mas por que Deus vai me colocar em meio a desertos? Para que você mude os desertos. Essa sequidão que você está vivendo. Já viveu uma sequidão espiritual? Você ora, Deus não fala. Como que começa um tempo de morte espiritual? A morte espiritual começa com sinais. A sequidão espiritual pode se tornar um hábito para você. Você vai orar e não sente Deus. Vem para a igreja e está deslocado. A morte espiritual começa a dar sinais. Você não tem prazer na presença. Você não tem mais conexão com pessoas. A morte espiritual começa a dar sinais. Você já não quer mais estar com.
Você começa a se distanciar. Esse derramar, ele vem porque há uma grande sequidão na terra. Então, não havendo nada na terra, Deus está enviando algo. Diga assim: Deus está enviando algo. Diga assim comigo: uma coisa nova está para acontecer. Você crê nisso? Depois de tudo que você passou, o que você está esperando? Depois desse prejuízo que você teve, dessa dor, o que esperar? Porque esse derramamento requer um posicionamento. Diga assim: o posicionamento determina o derramamento. Tem pessoas que não estão posicionadas esperando. Se vai ser cheio, tem que estar aberto, não pode estar fechado. Aí a Bíblia diz: abre a tua boca e te encherei. É para fechar a boca? É para abrir a boca. Abre a tua boca e te encherei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem que abrir a boca. Esse ato de abrir, diga assim: se abrir para Deus. O que fechou você? O que fechou seu coração na última estação? Há pessoas fechadas, foram machucadas e se fecharam, foram ofendidos, foram maltratados. Algum processo fechou você. Há pessoas com a mente fechada, é a mente cega. O Deus deste século cegou o entendimento. Uma mente cega é uma mente fechada. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Mentira. Você tem que abrir a sua mente, abrir o seu coração. Antes de receber o derramar, você vai ter que tirar alguma coisa de dentro. Talvez alguém derramou algo errado em você. Talvez alguma coisa no processo da sua vida, algo ruim foi derramado aí. Deus tem um derramar, o inimigo também tem um derramar. Olha o que o diabo está derramando na terra: doenças, pobreza. Olha o caos, agora esse caos, né? Essa ação maligna, porque realmente é algo maligno. Califórnia queimando, chamas, pegando fogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos sinais. E precisamos entender que quando a terra estiver num processo de sequidão, antes que venha o dia do Senhor, Ele vai derramar do seu Espírito. Quer dizer que as coisas do lado de fora estarão precisando daquilo que eu carrego dentro de mim. Não espere mudar porque as coisas de fora estão melhorando. Aquilo que você carrega no seu espírito vai melhorar a sua vida. Você sabe como melhorar a sua vida? Nunca do lado de fora. O meu trabalho vai me dar isso, agora aquela oportunidade. Não. Sua vida muda a partir que você vive do lado de dentro. A vida espiritual é de dentro para fora. É interessante caminhar nisso, vamos avançando. Antes que venha o dia do Senhor haverá isso, esse derramamento. Diga assim comigo: uma porção maior. Oséias 6, verso 3. Olha o que diz Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa. Diga assim: a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Quer dizer que a vinda de Jesus será certa. Agora, antes da volta de Jesus, haverá o quê? Um derramamento. Esse derramamento, ele é inaugural. Esse derramamento é se abastecer. Você vai passar por um processo na sua vida a partir de agora. Mas quando você chegar diante desses processos, o Senhor está mandando dizer para você: esteja recebendo esse derramamento. Esteja abastecido. Esteja recebendo em você aquilo que você precisa para atravessar. Antes que venha o dia do Senhor, Ele está dizendo: virei como chuva. Aqui é chuva seródia, é a chuva que prepara a terra para a colheita. Diga assim comigo: a terra está sendo preparada para a grande colheita. Grande colheita do quê? De almas. E elas vão entrar dentro de um templinho pequeno? Vão ter que estar dentro do quê? De grandes lugares. Pastor, mas isso vai exigir recurso. Exato, mas o derramamento é completo. Saúde emocional é derramada. Pastor, e recurso? O derramamento é completo. Na medida que você receber de Deus, você vai ver que é completo.
Esse derramamento não é uma coisa mística somente, no sentido de, uau, vou viver isso dentro da igreja. Não. Esse derramamento é para a vida. É para ir a lugares e derramar o que aquele lugar não tem. Por exemplo, você precisa de saúde física. Esse derramamento, quando tocar você, vai arrancar de você toda e qualquer enfermidade. Pastor, eu tenho uma dor, eu tenho uma enfermidade em tal área. Não importa. Esse derramamento é uma renovação no Espírito. O que startou esse derramar? A obra de Cristo. A obra de Jesus na cruz ativou esse derramamento. Pedro vai dizer em Atos 2,16 que essa profecia já se cumpriu para aquele tempo. Nós sabemos que ainda existe mais. Houve um derramamento em Atos 2, o primeiro derramamento sobre a igreja, um nível, diga assim, um nível. Esse é o nível do começo. Qual é a experiência, da onde nasce a igreja? De um derramamento. Todo derramamento de Deus faz nascer algo. Tem pessoas que são o próprio derramamento. Quando elas chegam perto de você, elas derramam paz. Já teve num processo que você precisava de algo, algo foi derramado. Veio do céu para você na hora certa, no momento certo. Veio por quê? Porque você esperava. O derramamento não virá sem expectativa, sem despertar. Não adianta orar. Tem que vigiar. Diga assim, vigiar. Vigiar aqui é estar atento. A igreja é marcada por um derramamento. Quer dizer que a igreja, ela é feita de pessoas que se uniram. Elas se tornaram igreja porque algo as tocou. O que nos tocou para estar aqui? Não foi o pastor. Nunca esteja em uma igreja por conta de um pastor. É porque eu gosto da música. É porque eu gosto... Não. Esteja em um lugar pela causa certa, por amor a Jesus. Até porque logo você vai ser testado porque você está aqui. O que nos traz a presença de Deus é a presença. É a experiência com a presença que fez nascer a igreja. Diga assim comigo, todo derramamento gera equipamentos, capacidades, habilidades, potencial, dons. Quer dizer que Deus nos manda para uma missão sem estar preparado? Ele derrama sobre nós e nos envia uma missão. O derramamento é estar equipado. Quando Deus derrama dons em você, quando Deus derrama unção em você, tudo isso são níveis. Mas esse derramamento que estou falando aqui nunca aconteceu na terra. Nesse nível, nunca. Uma grande onda de salvação. Quer dizer que as pessoas vão entender que a terra está secando. Quando eu falo secando, eu falo de recursos, eu falo de fontes, eu falo de estruturas, eu falo de plataformas econômicas. O mundo vai entender que não existe solução ali, mas existe um lugar onde um derramamento não cessa. A igreja. Nós como igreja somos os portadores desta palavra. Deus está pronto para fazer algo novo. Nos falta o quê? Esperar, confiar. Depois dessas coisas, depois dessas coisas haverá o derramamento. Deus não quer uma coisa assim, eu vou derramar só uma gota. Não, vai tocar toda a terra. Por exemplo, nós vamos começar um culto de domingo e vai haver um culto agora. Você vai ter que ir embora, vai ter que vir mais um. Vai virar na noite fazendo culto, porque haverá uma multidão querendo Deus. Imagine lugares onde as pessoas estão indo desejando Deus. Não é porque tem um homem ali, não é porque tem um entretenimento, não é porque tem um cantor, é porque tem a presença. Haverá uma onda de salvação sobre a terra. Como eu gostaria que você encarasse isso como uma missão para você. Você tem que fazer parte dessa agenda de Deus. Se Ele vem como chuva seródia, a chuva que prepara a terra. Deus está preparando a terra para quê? Ai pastor, acho que é para destruir. Não, irmão, você está lendo errado a Bíblia. Se nós vamos ter novos céus e nova terra, quer dizer que esse derramar gera renovação. Diga assim comigo, o ano do renovo está nos apontando para um novo derramar. Você está comigo, irmão?
Então essa profecia fala de ocupação e expansão. Diga ocupação e expansão. Porque derramar fala de espalhar. Nós temos que espalhar a mensagem do reino. Amanhã você vai ter que espalhar as boas novas de Jesus. Não, pastor, vou guardar para mim o que eu sei. Não guarde nada. O que para de se derramar começa a se contaminar. Então começa a derramar. Mas eu tenho pouco, derrama o pouco que você tem. Quer dizer que ocupação é uma coisa. Tem gente ocupando, mas não expandindo. Ocupação e expansão são duas coisas. Eu tenho que estar ocupando um lugar. Essa igreja está num processo de ocupação, mas também de expansão. Diga assim comigo, chegar mais longe. Eu vim dizer para você, não se prepare para estancar, se prepare para expandir e chegar mais longe. Chegar mais longe com os seus negócios. Chegar mais longe com os seus projetos. Ah, pastor, mas olhando para esse cenário político, econômico, eu me sinto desencorajado. Faz uma coisa por você. Deixa esse derramar tocar você. Você vai ver que essas águas vão guiar você a lugares maiores. Ocupação e expansão. Chegar mais longe. Chegar em lugares que a gente nunca imaginou chegar. A igreja está vivendo isso, mas você tem que viver isso. A igreja, essa família, esse núcleo que se reúne, a nossa visão não pode ser agora, aqui. A nossa visão tem que ser local. Ela é local e global. Ela é maior. Não queremos uma igreja para a cidade, aqui somente. Queremos uma igreja que tenha essa visão e veja as nações como um lugar de chegada. Diga assim, a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Ufa, cheguei na igreja. E daí? A partir daqui você vai viver o quê? Que a partir dessas reuniões, desses domingos, dessas sextas-feiras, a partir desse tempo, a partir dessa santa ceia, você possa sentir um desejo. Eu quero chegar mais longe. Eu quero viver coisas maiores. Então essa profecia fala muito disso. Ocupação e expansão. Coisas ainda maiores, um alcance ainda maior. Diga assim, todas as pessoas. É para algumas pessoas. Não, só alguns podem servir aqui na igreja. Não, pastor, vamos pegar somente os perfeitos. Estava ralado. Agora, a religião manda você olhar para algumas pessoas. Quem está sentado na mesa do reino? Quem está sentado na mesa com Jesus? Prostitutas, pecadores, aqueles que estão fora de um sistema. Há pessoas que entendem errado a mesa do reino. Todos podem sentar. Não importa como ele senta, importa como ele vai se levantar a partir dali. Que sejamos uma igreja agregadora, diga assim, engajamento. Eu preciso de pessoas aqui que me ajudem a engajar os demais. Tem gente que não engaja ninguém, tira a pessoa. Há pessoas que estão fazendo um desserviço à igreja. Mas vou ter que contar esse testemunho. Estava eu com a minha família para almoçar num restaurante. Estou lá, tranquilo, almoçando assim. Para um rapaz, me disse assim, pastor. E é difícil você falar que é pastor, né? Eu não, pastor. Eu não. O senhor é pastor? O senhor não é o pastor Dani? E eu, depende. Porque é complicado dizer que você é pastor. Quem é você? Ô pastor, eu quero lhe honrar. O senhor não vai pagar esse almoço. Daí já era eu. Sim, eu sou o pastor Dani. Tirei meu cartão. Profeta, apóstolo, diácono, plóconos, semiquerubim em horas vagas. Falei, você vai me pagar um almoço? Vou. Quero abençoar você com o almoço. Falei, amém, cara, que bom. Mas, por quê? Porque você tem abençoado a vida de muita gente. Tem uma moça que vai na sua igreja. Não vou dizer que é a Duda. Não vou dizer que é a Duda, tá? Mas é a Duda. Por tua causa, Duda, eu ganhei um almoço, obrigado. Ele disse assim, a Duda trabalha com a gente. É tão lindo ver o quanto essa igreja tem abençoado pessoas.
Ele nunca veio aqui, eu acho, né, Duda? Mas está sendo abençoado lá, por algo que está sendo derramado aqui. Me ajuda a derramar um pouco disso. Para só de se encher. Começa a derramar um pouco. Deixa passar por você aquilo que Deus está dando. Generosidade, expansão, crescimento. Eu, minha esposa e minha filha almoçamos, e aquele rapaz abençoando aquele almoço. E não foi pelo almoço, mas foi um ato. Deus me disse, isso é um derramar. Sabe que isso possa acontecer mais vezes. Pastor, mas ali naquele lugar tem gente esquisita. Não importa. Esse é o lugar onde o derramar se faz necessário. Não escolhe as pessoas, são algumas pessoas, são todas as classes, sem divisão. O pior que existe hoje, em um mundo dividido, como a gente vai se unir? Não sendo do mundo. E não ser do mundo não é mudar tua roupa, cara. Antigamente a gente dizia assim, está vestindo com roupa mundana. Olha o mundo dentro da igreja. Ah, meu Deus. O que era o mundo dentro da igreja? A irmã, ou o cara vestindo lá, foi para a Santa Ceia sem gravata. E nada contra quem usa gravata. Nada contra. Foi para a Santa Ceia sem o sapato de 3 cores. Nada contra quem usa o sapato de 3 cores. Mas quer dizer que a gente colocou um formato para ser cristão. Não existe um formato externo. Existe um desenho interno. Um modelo chamado Cristo. Imagina você ver um religioso olhando para Jesus comendo com aqueles cheios de rótulos. E Jesus arrancava todos os rótulos deles. O que o mundo diz que você é, eu digo que você não é isso. Você é uma pregadora, você é um evangelista, você não é um paralítico, você é curado, levanta e anda. Nós não podemos colocar rótulos. A gente não pode colocar nas pessoas um rótulo. Então quando houver alguém, você vai ver isso aqui na igreja, porque vai acontecer cada vez mais, pessoas. A igreja é feita de pessoas. Essa é a beleza do evangelho. Pessoas fracas, pessoas... Pastor, mas você é um semideus. Irmão, pastor não é candidato a Deus coisa nenhuma. Líderes têm um poder chamado fraqueza. O poder de um líder é a sua fraqueza. Você abrir o seu coração e dizer, eu não sou perfeito. Isso é encorajador, meu irmão. Já teve assim um problema da sua vida e alguém vem e diz assim, também você é desse jeito. Isso te ajuda ou te atrapalha? Fala a verdade, irmão. É Santa Ceia, mas dá vontade de matar, dá ou não dá? Dá ou não dá? E quando alguém chega e diz assim, cara, isso dói, eu estou passando por isso também. Aquilo te ajuda. Então para de querer ser o cara. Para de querer ser a Madre Teresa de Calcutá aqui, viu, mulheres? Quando você encontrar uma moça, uma menina um pouco desalinhada, caminha com ela. Ela só não tem referência. Quando você encontrar um cara um pouco estranho, está cheirando a cigarro, dane-se. Pastor, está cheirando erva. E não é mate. Temos quantos ex-maconheiros aqui? Tudo uma bênção. Tudo uma bênção. Então está dizendo amém aí. Mas pastor, isso não podia. Mas pelo amor de Deus, quem disse? Não coloque um bloqueio ali na porta. Naquela porta não tem bloqueio nenhum. Então não seja você o bloqueio. Não bloqueie a porta da entrada. Quem pode entrar? Todos. A casa não é nossa, a casa é dele. Ele quer na mesa dele todos os seus filhos. Mas pastor, está cheirando a mal, está cheirando a pecado. Ele libera um bom perfume de vida. Pastor, esse eu conheci no passado, esse aqui, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que sejamos uma igreja para as pessoas, para todos. Já somos às vezes mal falados por isso. Lá pode. Vai lá naquela igreja. Pode ir lá. A pessoa chega aqui e acha que é uma igreja liberal. Em que sentido? Pode tudo. Aí chega aqui e se depara com princípios.
Ninguém foi lá xingar, ninguém foi lá dizer você não pode, não. Ela começou a ler a palavra. E aí já era, meu irmão. Já era, vai começar a ter um encontro com Cristo. Aí aquela pessoa que você via meio esquisita, tipo o Claudemir quando chegou, parecia um corcunda. Bem, tem até olho, você não sabia que tinha olho. Mas pastor, por que precisamos ser uma igreja para as pessoas? Porque tem pessoas que não têm igreja. E tem muitas pessoas querendo uma igreja. Porque foram a alguns lugares e lá não foram bem recebidos. Não. Fui lá, mas me senti deslocado. Que nós possamos ser uma igreja que engaja os demais. Diga assim, todas as pessoas, com todos os problemas. Diga, nós queremos os piores. E você vai só dizendo, né? Eu vou falando e você vai repetindo. Depois você vai, ai meu Deus, o que eu falei? E era só gente boa que andava com Jesus. Quem era Pedro? Ia orar e levava faca. Jesus nunca desarmou Pedro, ele só ensinou. E depois da cruz, Pedro trocou a espada que matava e que cortava pela palavra, com uma pregação para muitas pessoas. 3.000 salvos. É isso que nós queremos. Quando você tiver aquele amigo complicado, o cara já foi na macumba, pastor, meu irmão, ex-macumbeiro é tudo uma bênção. Olha o Júnior ali, ó. O Júnior é para ser pai de santo. Eu vou falar, né, Júnior? Posso falar, o Júnior me dá liberdade, eu falo. Não vou falar de vocês. Tem um pai de santo aqui na igreja, tem filho de santo, aqui tem bastante. Pastor, mas na macumba? Pode ser. Pastor espírita? Essas pessoas não são nada disso. Elas são filhos e filhas aguardando por uma resposta. E você está cheio segurando. Você se tornou uma caixa d'água. Só acumula. Só vai ganhando. Chegou a hora de você liberar isso em algum lugar. Minha esposa pregou 3 anos para uma pessoa. 3 anos pregando, 3 anos semeando uma palavra, 3 anos, sem nenhuma resposta. Até que um dia eu estava aqui no culto, essa pessoa vem para o culto. Mas são 3 anos derramando. Pode levar um tempo, mas segue derramando. O cara se converte, ele andava de skate. Daí agora ele diz, skate é pecado, né? Não é. Pastor, mas sabe, eu gostava assim. Eu gostava muito, sabe, pastor, de estar na praça, assim com a minha família. Agora não pode. Mas quem disse, irmão? Você tem que entrar nesses lugares. Diferente do que você foi no passado, você é nova criatura. E essas novas atitudes vão impactar muita gente. Você está comigo nisso? Então, começa essa profecia. A gente vai aterrissar aqui. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Veja que existe um treinamento dentro de casa. Porque filhos e filhas fala de uma família. Diga assim, a renovação na família. Esse derramamento vai tocar famílias. O que é um casamento renovado? É alguém que se preocupa com o novo no casamento. Coisas novas. Prepare sua agenda no casamento com um novo tempo de descanso para você e sua família. Tenha tempo na sua agenda sabe, não é aquele tempo de sentar, é tempo de qualidade. Tempo de conferir coisas com a família. Filhos e filhas profetizarão, se tornarão profetas porque tem treinamento dentro de casa. Famílias treinadas. Um pai e uma mãe capacitando os filhos. Tem pai que diz assim para mim, meu filho não ora, mas ele não te vê orar, cara. Meu filho não lê a Bíblia, mas ele não vê você lendo a Bíblia. Pastor, meu filho só fala palavrão. Porque você fala palavrão. Quer dizer que o treinamento, a capacitação, o derramar está mudando a casa. Quer mudar o mundo? Muda primeiro sua casa. Filhos e filhas fala de paternidade. Quer dizer que esse derramamento é paternidade. São pessoas que têm um entendimento sobre paternidade. A pior maldição que existe na terra é a falta de paternidade. Filhos e filhas profetizarão. Diga assim comigo, uma geração
capacitada, preparada. Veja que é filhos e filhas, é um trabalho em conjunto, é trabalhar junto, é um tempo de ser, é como se nós fôssemos uma igreja, não só para uma única fase. Sabe, tem igrejas que são uma única faixa etária, uma única fase da vida. Nós temos que ser uma igreja geracional. Depois dos filhos e filhas, vem os velhos. E velho aqui você vai ver que não é idade, não tem nada a ver com idade. Há pessoas novas de idade, mas velhas no espírito. Aprenda que você precisa trabalhar de forma geracional. O que é uma igreja geracional? É uma igreja que comunica com diferentes gerações. Aqui temos pessoas de 80 anos. Eles não gostam muito do som barulhento. Eles sentam um pouquinho mais para trás e não tem problema nenhum. Aqui há pessoas com 75, 77 anos. Há meninos de 12, de 13, de 14. Quer dizer que uma igreja tem que ser geracional e não unigeracional. Uma única geração alcançada. Uma igreja só de jovem, não dá. Uma igreja só de gente, então, mais 70, não dá. Uma igreja geracional, aprenda, uma igreja geracional não tem evento. Em uma igreja geracional sempre tem treinamento. Não tem evento. Você não vai para ver o bambambam, o cara, sei lá quem. Você vai lá pelo treinamento da palavra. Sabe, ser uma igreja geracional. Eu falo com você hoje, mas também no futuro falo com seu filho. Essa palavra, ela tem que ser menos crentez. Sabe, tem jargões, tem uma forma que espanta as futuras gerações. Então temos que ser uma igreja que comunica, porque há uma geração profética. A palavra ali profética é ética. Eles terão uma ética, terão uma conduta saudável, porque tem um preparo dentro de casa. Comece a preparar a sua casa para esse derramamento. Prepara seu casamento, pastor, não tenho. Começa a preparar o que você não tem. Já tem um casamento, prepare esse casamento. A renovação em casa. Os filhos e filhas profetizarão. Aqui está falando sobre uma linguagem, diga assim, uma linguagem que vai mudar. Qual é a linguagem do profético? Maturidade. Tem igrejas que você não pode falar algumas coisas. O pessoal fica tudo sentido, tudo machucado. Ah, não gostei. Fere. Essa geração de filhos e filhas são pessoas que têm maturidade, e a linguagem é madura. Maturidade no falar. Uma geração profética que vai traduzir o coração de Deus. Diga assim, traduzir o coração de Deus em palavras. Como é que vai traduzir o coração de Deus? Vai ser íntimo de Deus. Esse derramar vai gerar intimidade com Deus. Pastor, eu nunca orei. Vai começar a orar e você vai sentir alegria em orar. Pastor, eu nunca li a Bíblia toda. Vai começar a ler a Bíblia, vai ler ela todinha esse ano. Esse derramar começa a nos dar intimidade com Deus. Traduzir o coração de Deus para quê? Para deixar pessoas mais perdidas? Diga assim, para facilitar o acesso a Deus. O cara vai chegar e vai te dizer, eu não entendi essa parada de Deus. Na sua linguagem você vai ensinar. Do seu jeito. Para aquela pessoa, com a sua linguagem, do seu jeito. Não adianta eu entrar nesse meio aí. O Renan está aqui, está lá o Samuel. Os caras são todos uns monstrão, né? Vou lá chegar lá, bater lero com os caras. Eu não entendo nada de whey, nada disso. De série. Mas eles entendem. Eu não entendo disso. Pastor, mas daí como é que eu vou saber? Você vai ter que encontrar o lugar e dizer, aqui eu vou derramar. Uma linguagem aperfeiçoada para derramar. Traduzir o coração de Deus. Não começa a dizer que Deus está irado. Deus está irado, não. A palavra diz que Deus está no trono e Ele ri. Ele não está irado. Deus está pronto para vir sobre a terra. E quando Ele vier vai ter esse derramamento. Antes que venha o dia do Senhor. Filhos e filhas que vão traduzir o coração de Deus. Diz assim, velhos terão sonhos. Velhos aqui não é de idade. Aqui fala de pessoas cansadas que vão poder descansar e sonhar. Diz assim, sonhar é uma dádiva. Uma pessoa que tem muita memória, muita lembrança, não sonha. Porque a lembrança do passado. Ao invés de sonho tem pesadelo.
Tem muita gente que anda tendo pesadelo. Sonhos. Deixa eu explicar para você isso. O sonho não é ilusão. Sonhos, biblicamente falando, são formas que Deus usa para falar com você. O livro de Jó vai dizer que Deus fala por visões e por sonhos. Então sonhos são uma forma de comunicação de Deus. Ele fala, Ele te mostra o futuro, Ele te revela um direcionamento. A Bíblia é cheia de exemplos. José, você vai ver Jacó, N exemplos de pessoas recebendo sonhos. Agora, o sonho é um desenho de Deus. Deus te dá um sonho, um projeto, um desenho profético. Há pessoas que não podem sonhar. Por que não pode sonhar? Porque a vida é difícil. Ah, pastor, não adianta nem sonhar. Isso aí é sonho. Eu tenho que jogar fora o sonho. Não coloque fora seus sonhos, porque com esse derramar o que vai haver é uma ativação de sonhos proféticos. Talvez num sonho, como eu já vi, Deus pode te mostrar, descortinar coisas sobre você, sobre seu futuro, sobre seus negócios. Já vi pessoas que tiveram no sonho a resposta para adquirir algo, e adquiriram no tempo certo e na hora certa. Diga assim comigo: sonhos é Deus se comunicando, é Deus falando sobre o nosso futuro, sobre aquilo que está por vir. Pastor, eu sonho muito, mas eu não consigo entender. Peça para Deus discernimento. Encontre alguém que seja maduro na fé, que possa ajudar você a entender os sonhos. Vai dizer o seguinte: vossos jovens terão visões. Diga assim: o derramamento vai gerar um depósito de profecia, de visão e de sonhos. Então o que não vai faltar para você nesses dias? Profecia. Você vai abrir a sua boca e vai decretar coisas. Ser profético é saber o direcionamento de Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus está gerando nesses dias? Pastor, como é que é esse ser profético? Eu não entendo isso. É ser estranho, é ser esquisito? Não. Ser profético nada mais é do que ser guiado por Deus. O que está dirigindo você? Tem pessoas sendo orientadas pelas emoções. Tem gente que é orientado pelo medo, pelo fracasso. Se deixe liderar pelo Espírito. Ser profético é ser guiado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo mostrar para você o caminho, a direção que você tem que andar. Os jovens terão visões. Diga assim comigo: entendendo a vocação. Jovem aqui não é de idade, volto a dizer, é jovem de espírito. Tem gente que pode ter 100 anos, mas tem um espírito jovem, é um espírito novo. Tem gente que é o contrário, tem 15, mas tem o espírito de um velho. Já viu? Dói tudo, chega 10 horas, ai, já tinha estado dormindo. Tem gente que é assim, não tem vigor. Jovem aqui é gente com vigor. É gente que trabalha e não se cansa. É gente que sai da igreja e diz: cara, poderia ficar mais 4 horas nesse culto. Eu queria, é isso, é vigor. O que nos falta hoje? Vigor. Onde vem o vigor? Do Espírito. Vigor, vitalidade. Pastor, eu quero ter vigor na minha vida. Espírito. Pastor, estou cansado, estou sobrecarregado. O que eu faço? Viva uma vida no Espírito. Alimente seu espírito. Jovens terão visão. E não importa se alguém tem uma visão maior do que a nossa, importa estar na visão que Deus tem para nós. Jovens aqui é uma nova geração de líderes. Hoje somos nós, mas no futuro serão nossos filhos. No futuro serão outros. E se eles fizerem melhor do que a gente, nós vamos celebrar isso em nome de Jesus. Porque essa é a expectativa. Tem gente que diz assim: é o meu lugar, não me tire daqui. Vou ficar até os 120 anos aqui. Não. Quando alguém transiciona você dentro do ministério, fique tranquilo. Você está agora, pastor, vou sair daqui, vou para onde? Você vai para uma nova fase do novo desafio. Só isso. Todo mundo aqui tem um lugar fixo? Não, tudo é transitório. Todo mundo aqui vai transicionando. Dentro de um tempo, de um quadro, de um desenho, nós vamos transicionando. Jovens terão visão. Jovens precisam de visão sobre si, sobre sua vocação. Esse jovem que tem visão não está preso no agora, está olhando para o seu futuro. Jovens tendo visão é não ter uma visão limitada. Diga assim: visão limitada.
Não deixe que uma visão limitada pegue você. Tenha uma visão mais ampla, uma visão maior. Você está comigo aí, irmão? Nosso time pode subir. É ver além das limitações. É ver o que Deus está fazendo. É entender cenários. De assim, uma visão que eu possa viver, que eu possa abraçar. Você tem uma visão para a sua vida? Você tem uma visão para a sua vida? Você tem um desenho sobre você para o futuro? Tem uma visão sobre você. Se você não tiver uma visão para a sua vida, o mundo vai dar para você uma visão distorcida, uma visão errada. A pior coisa na vida de uma pessoa é viver sobre uma visão errada. Jovens terão visão. Nos últimos dias há um aumento da visão. Eu vim dizer para você que você veja nesses dias, que você perceba os cenários, o que Deus está fazendo nesses dias tem que ser percebido. Não tenha uma visão do passado. Não mantenha seus olhos no passado. Uma pessoa que não consegue ver o seu futuro sempre vai estar olhando para o passado. Então não fique com uma visão limitada. Diga assim, uma visão nova. Você tem que ter uma visão nova para o seu negócio. O seu negócio não estancou, você que mudou a visão. Sua vida não estagnou, é você que não tem uma visão para a sua vida. Jovens terão visão. Servos e servas, olhe bem, até servos e servas. Aqui está falando de uma classe menos favorecida. Diga assim comigo, o impacto. Diga, um impacto social sobre todas as classes. Esse derramamento vai tocar até os menos favorecidos. Projetos como o nosso do Monte Social, que com esse tempo de derramamento vai se tornar uma escola, uma creche, pelo amor de Deus. É simples. Pastor, precisamos de dinheiro, precisamos de alguém que banque. Não. Precisamos de alguém que creia que Deus está disposto a derramar algo. Pastor, mas se aqui de dentro ninguém fizer, Deus traz os de fora. Ele sempre faz isso. Quando ninguém de dentro quer, Ele levanta alguém de fora. Mas se Ele levantar alguém de fora, é uma vergonha para nós. O impacto social da igreja não é uma igreja que vai dar cesta básica, é uma igreja que vai ensinar uma cultura de riqueza e de prosperidade. Então quer dizer que a igreja tem alguma coisa a ver com a cidade? Tudo. Se houver um problema, o problema da prefeitura é nosso. O problema não é de um governo, o problema é falta de posicionamento da igreja, que poderia impactar mais. Você pode criar um impacto social lá no seu bairro. Tem uma família passando dificuldade, bata na porta. Não pergunte o que ela precisa, você sabe, já leve, entregue algo. Você pode gerar um impacto social em uma praça, leva alimento, leva um cachorro quente, prega a palavra, faça algo. Gerar um impacto social. Não é ficar aqui dentro perdido, é se abastecer aqui, se conectar ao derramamento e poder derramar lá fora. O texto vai terminar, verso 30. Manifestarei maravilhas no céu e na terra. Diga assim comigo, coisas sobrenaturais no céu e na terra. Você acha que Deus vai deixar a história terminar assim? Se o derramamento anuncia o dia do Senhor, e o dia do Senhor aqui é a intervenção de Deus na história. Deus está vindo para intervir na história. Vou dizer de novo, Deus vai intervir na história. Pastor, mas a política, Deus vai intervir. Pastor, mas a educação, Deus vai intervir. Pastor, a guerra, Deus vai intervir na história. Você está crendo nisso de verdade? Seu amém está muito fraco, você está morto. Eu vou dizer de novo, Deus vai intervir na história. Agora depende de quem? De você. Permita Deus atravessar através de você. Permita Deus entrar na história da política através de você. Permita Deus, pelo amor de Deus, você está fora da casinha. Permita Deus entrar na história através de você. Não, pastor, é com ele. Não, é comigo. Não, isso aqui, isso aqui é comigo. Deus vai entrar na história através da minha vida, através daquilo que estou fazendo, através daquilo que estou criando. Maravilhas aqui fala dos grandes feitos de Deus. Vai ter maravilhas que não é o homem que cria,
fontes de recurso que Deus vai criar, novas rotas financeiras que Deus vai abrir. Se prepare para novas rotas financeiras. Quem vai fazer isso? Sinais. Diga sinais. Adianta ter um sinal se ninguém está vendo? Então tem que ter o quê? Discernimento. Aprenda a ler os tempos. Aprenda a olhar para esse cenário e ver o que Deus está apontando. Há um sinal nos apontando. Deus está trazendo um grande derramar sobre a terra. Você vai ver mais pessoas pregando isso. Você vai ver pessoas replicando isso. Porque é uma mensagem que está no coração do Pai. Está vindo sobre nós profetas. Está vindo sobre a igreja profética. Pastor, mas está quebrando tudo. Está tudo virando um deserto. Você lê no texto. E aquilo que vai vir sobre nós vai transformar o deserto em campo fértil. 31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Quer dizer que haverão sinais no tempo. Sol em trevas, o sol você sabe que é a justiça, mas também fala de eclipse, fala de lua de sangue, tudo isso. Sol e lua fala de tempos. Um tempo onde a justiça parece que vai sumir, um tempo onde lua de sangue, guerras, rumores de guerras, tudo isso acontece. Antes que venha, o texto termina, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Terrível por quê? Pastor, terrível porque Deus vai matar tudo. Não, a palavra terrível ali é espantoso. Deus vai fazer coisas que vão nos deixar assustados, de tão boas que são. Pelo seu amém, pela sua cara você está crendo bastante. Será terrível, terrivelmente grandioso, terrivelmente glorioso. Por que não temos esse derramar agora? Porque para muitos de nós acham que precisa acontecer outras tantas coisas. Quando nós nos posicionamos e declaramos, já aconteceu, estamos agora nos posicionando para que venha o derramar. Não haverá um derramar sem haver um despertar. Que Deus possa derramar algo na sua vida nessa noite, algo que você não tem, ou então talvez que você tinha e perdeu. E amanhã, quando você entrar naqueles lugares, você vai despejar aquilo que Deus derramou em você. Fique em pé nesta noite, vamos orar.